Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus. Eu quero começar esse conteúdo fazendo algumas referências muito positivas. A primeira é que, por sua causa, nós já estamos com 1.760 inscritos. E isso é porque você chega e se inscreve no canal. Então você que está chegando pela primeira vez, já se inscreve no botãozinho vermelho, já ativa o sininho das notificações. E também é importante porque o canal, quando você dá o certinho, quando você comenta, quando você compartilha, o YouTube mostra para mais pessoas. E por isso nós estamos crescendo. E uma outra coisa que eu quero comentar com você, que por causa da sua atuação dentro do YouTube, no nosso canal, hoje olhando as métricas, hoje quando eu estou gravando esse vídeo, eu olhando as métricas, nós temos pessoas que nos assistem de Portugal, nos Estados Unidos e na Índia. Um beijo a todos vocês que estão aí fora do país, brasileiros ou não, todos muito bem-vindos ao canal, porque aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doa em quem doer. E eu estou muito contente com isso, eu espero que você continue comigo, que você continue ajudando o canal a crescer, e eu preciso muito que você assista a partir de hoje, de ontem, enfim, o conteúdo até o final, para ajudar a que nós cheguemos ao final do ano, até o final do ano, com as horas necessárias que o YouTube exige para mostrar ainda mais para mais pessoas o nosso conteúdo, tá certo? Então fica comigo até o final. E eu quero também pedir para você, já de cara, já dá o certinho para não esquecer, e deixa um comentário, porque eu quero saber. Eu sei que tem gente de São Paulo, do norte do país, do centro do país, aqui do sul, que está no nosso canal, que assiste os nossos vídeos, mas eu gostaria que você comentasse qual é a cidade ou estado que você está assistindo este conteúdo. Vai ser muito importante, até para mim saber onde é que estão essas pessoas, quem são essas pessoas, deixando seu comentário, porque é muito importante, tá bom? Então faz isso, dá um comentário. Né? Eu sou Luiz de Maté, Distância Velha, Rio Grande do Sul, pronto, ponto, tá certo? Então faça isso também, ajuda o canal e eu quero conhecer um pouco mais você. E também na sequência deixa um comentário sobre o que nós vamos falar hoje, tá certo? Então vamos ao que interessa. Dadas essas notícias boas, né? Vamos lá, as tristes notícias. Gente, eu tô devendo para vocês, porque eu disse que ia parar de falar de Bolsonaro, mas eu também reiterei e disse, olha, tem que cumprir uma missão, e eu disse que, e, lamentavelmente, esse cara ocupa tanto tempo da gente, né? Então é o seguinte, vamos começar assim, ó. O Bolsonaro, ele exalta uma família que ele não tem. Então cai por terra o discurso de quem segue Bolsonaro, de que ele é família. Com 3 casamentos, com problemas internos dos mais violentos, vai ser um outro vídeo meu aí, sobre os ex-presidiários, é o casal Michele Bolsonaro e ele, que estão com a relação abalada. Vai sair, presta atenção, fica ligado no canal. Eu também vou fazer um conteúdo sobre o que vai acontecer com eles depois das eleições, quais são os possíveis desdobramentos do que vai acontecer com eles depois das eleições. O Bolsonaro também, ele exalta um Deus que ele mesmo não crê, porque ele de fato contraria tudo aquilo que Deus Pai, Deus Filho, nas Santas Escrituras, versam e pregam como deve ser a relação do homem em todos os sentidos, como marido, como empregado, como patrão, como cidadão, como um patriota, etc. e tal. E agora então, e isto o Bolsonaro também ele não tem com ele, mas agora a pior de todas, pátria acima de todos. Né? Mas é engraçado que o bolsonarismo continua abrindo a bandeira do Brasil e bradando, nós somos os patriotas, como se nós, republicanos, democratas, socialistas, não fôssemos. Mas o Bolsonaro já vem traindo a pátria, que os bolsonaristas acreditam que ele é patriota, faz muito tempo. Desde aquela época que ele presta continência para a bandeira americana, desde o momento que ele vai aos Estados Unidos, quase implorar para o Biden, eu te dou o Brasil, mas pelo amor de Deus, me ajuda a ganhar do Lula. Não deixa o Lula ganhar, porque se ele ganhar, vai ser o comunismo, tu vai perder, eu sou a melhor opção. Como é que alguém chega a este estágio? Como é que os bolsonaristas não conseguem perceber a má índole desse mau elemento? Mas o pior aconteceu agora, que já está sendo noticiado, que é essa questão aí dele se reunir com os embaixadores. E por que ele foi se reunir com os embaixadores se o próprio
TSE, através do Fachin, já tinha convidados embaixadores que verificaram o TSE, o procedimento da urna, do voto eletrônico, que aliás, essa urna ela é consagrada no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, tem alguns estados que têm urnas eletrônicas, em outros lugares do mundo tem urnas eletrônicas. Mas eles mentem que é só no Brasil que tem a urna eletrônica, tudo é voto de papel. Não, tem países que tem o voto de papel, mas as eleições são sérias. Tem países que têm o voto de papel, mas são interesses de ditadores e outros que manipulam essas eleições. Mas a verdade é esta. Eu vou mostrar alguns vídeos para você ver como é contraditório. O Bolsonaro fez aquele alarde lá atrás de que ia ter provas de que a urna eletrônica era fraudada, etc e tal, etc, etc. E aí, o que aconteceu? Separei um videozinho que eu capturei aí, com a voz daquele outro retardado, o Rogério, né? E você vai ver o que ele fala sobre o que ele encontrou nas urnas eletrônicas e eu volto em seguida para dar continuidade. Vai lá, que eu estou te esperando. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Quem acusa tem que apresentar as provas. Não temos prova. Quem acusa tem que apresentar as provas. Eu não posso provar que houve fraude. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, com mais 53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar. Testes de segurança das urnas eletrônicas não apontaram risco para as eleições do ano que vem. O Tribunal Superior Eleitoral vai triplicar o número de urnas que passam pelo teste de integridade no dia da eleição. Nós não temos mais dúvida, nós do nosso partido, eu como deputado, eu com a minha história de promotor de justiça, não tenho mais a menor dúvida de que o sistema é seguro. Volto a dizer, universidades brasileiras, Ministério Público, OAB, todos os centros de tecnologia das universidades, Forças Armadas, todos integram essa comissão. A comissão que avaliou o teste público de segurança das urnas eletrônicas concluiu que os equipamentos são seguros. O Tribunal de Contas da União voltou a testar a segurança das urnas eletrônicas. Os ministros divulgaram hoje o resultado da terceira auditoria sobre o processo eleitoral brasileiro. Todas foram favoráveis até aqui. O protagonista é o Tribunal Superior Eleitoral, o protagonista é o povo brasileiro. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Então, com as Forças Armadas, entre outros 10 setores da sociedade participando, você não tem por que duvidar do voto eletrônico. Aí está. O Bolsonaro fez todo aquele alarde. E o bolsonarismo, gente querida, é aí que entra a coisa que não dá para compreender, embora já tenha dito que não adianta querer convencer quem está convencido, converter quem está convertido a uma determinada causa. Porque o Bolsonaro alardeou que tinha provas e não tinha. O próprio Aécio Neves, que foi o causador disto, não faz muito. Eu já fiz vídeo sobre um deputado na Câmara dizendo que ele estava com Aécio. Foi feito toda uma auditoria e não encontraram absolutamente nada de irregular. Mas aí, no desespero de causa, ele trai a pátria de novo. E sabe por que ele traiu a pátria? Porque ele expôs uma coisa interna, chamando pessoas de fora para se envolver naquilo que é assunto do país. E foi altamente vergonhoso. A começar pelo PowerPoint, agora ele é Dallagnol, também com PowerPoint, inclusive com erro de inglês, briefing. Eles já começaram errando, quando briefing, na verdade, quer dizer resumo aos embaixadores, e umas partes em inglês, e uma série de coisas danosas, e o Bolsonaro não convenceu absolutamente ninguém. Então, o que aconteceu com ele no final deste evento? Dá uma olhadinha o quão é vergonhoso, o quão vexatório ele colocou a nossa imagem perante o mundo com o ato dele. Dá uma olhadinha que, se não fosse trágico, era cômico. Aliás, é cômico, porque ele é uma comédia trágica, uma comédia desastrosa, mas foi o que ele fez. Dá uma olhadinha aí, eu volto de novo. Muito obrigado a todos os senhores.
Tá encerrado, senhor. Muito obrigado. Olha que ridículo. Ninguém aplaudiu. O cara ficou esperando os aplausos. Ele se despediu 2 vezes porque ninguém aplaudiu. E os embaixadores, não já se pronunciaram aos jornais, aos sites de notícias e tal, dizendo que foi ridículo. Teve um até que se insurgiu dando seu nome, enfim, repudiando o ato. E as notícias internacionais também repudiaram. Então, sabe qual é a representação disso, desse traidor? Ele deixou evidente que ele quer dar um golpe. E obviamente que agora então esses embaixadores foram se reportar aos seus países, às suas lideranças, e no mínimo disseram assim, o cara é um idiota, velho. O cara está querendo dar um golpe, e, sabe, é perigoso, então nós temos que segurar essas relações aí, as nossas relações com o Brasil, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Ponto número 1. Ponto número 2, como a mídia internacional já divulgou, o mercado, não estou falando do mercado especulativo, que é essa moeda flutuante de especulação que quer nas bolsas de valores, onde os especuladores, porque o dólar está subindo aqui no Brasil, então eles migram seus dinheiro para faturar e depois retiram. Eu estou falando do investidor, aquele que quer investir no Brasil, numa empresa, numa holding, numa sucursal, numa filial e assim por diante, não vão investir. Literalmente não vão investir, isso já está dito, já faz horas que ninguém investe no Brasil e com esta agora o Bolsonaro ainda causa um buraco ainda maior nas nossas relações exteriores. Então, eu estou falando de alguém que é um traidor dos seus seguidores, que exalta uma pátria que ele não tem nenhum compromisso e todo o conteúdo e o discurso dele é um único só. Urna eletrônica e voto impresso, quando essa desgraça, esse infeliz, esse assassino satânico se elegeu, se reelegeu, os filhos faturaram horrores com rachadinhas, milhões em rachadinhas, empregos fantásticos, etc e tal, e agora ele acha que a urna não presta. Mas vamos ao comentário do William, da CNN, que eu acho que ele fecha todas e eu volto para o meu comentário final. Assiste aí. O mundo está sabendo a partir de hoje, oficialmente, que o Brasil, nosso país, é uma republiqueta que elege seus dirigentes políticos com urnas fraudulentas. E insiste essa republiqueta nessa prática nefasta. Embaixadores de dezenas de países ficaram sabendo hoje, oficialmente, que as principais autoridades do judiciário nessa republiqueta estão mancomunadas com fraudes. E que é grave o risco de instabilidade política nas próximas eleições. O próprio presidente da republiqueta se encarregou de denunciar o sistema eleitoral brasileiro para o resto do mundo. Jair Bolsonaro usou o Palácio do Alvorada, a TV Brasil e convocou alguns de seus ministros para esse palanque pré-eleitoral. Usou dados falsos, versões já desmentidas, para atacar os tribunais superiores e também seu principal adversário político, já que era palanque pré-eleitoral, né? Nada do que Bolsonaro disse é novo, mas ele conseguiu um feito único. Ele se transformou no primeiro caso em tempos modernos nos quais um mandatário, chefe de governo, chefe de Estado, convoca o resto do mundo para emporcalhar a imagem do seu próprio país. Aí está. Ele nos tratou como uma republiqueta. Ele colocou em xeque o povo brasileiro, a desonestidade do povo, das nossas instituições, dos ministros, de tudo. Foi isso que ele fez. Ele traiu o Brasil, levando uma má fama do Brasil, das suas instituições, do seu povo, das eleições. Foi isto que este cretino fez esta semana. Então, gente, eu não vou me estender mais. Eu só queria fazer este registro, apesar de você já ter visto em vários canais, nas TVs abertas, enfim, mas o mundo está repudiando o ato de Bolsonaro. Então é hora de nós nos insurgirmos cada vez mais, porque é inadmissível que este cretino, aliás, ele já cometeu cerca de 40 crimes de improbidade e outros crimes comuns que, como ele, depois do mandato,
não poderá ser julgado por improbidade administrativa, mas ele estará na lista dos crimes comuns. E o Bolsonaro sabe qual é o destino dele. Ele sabe que o destino dele é processo em cima de processo e a prisão é inevitável. Eu disse, eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto. O Bolsonaro, em perdendo a tendência, se não barrarem ele vai fugir do país. Simples assim. Então, querido e minha querida, do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, da Índia e quiçá outros países, outras pessoas ao redor do mundo se juntem a nós. Eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo para que nós joguemos na cara do bolsonarismo. Onde é que está o cara que defende a pátria? Onde é que está o cara que defende a família? Onde é que está o cara que defende Deus? Porque este mesmo cara que traiu a pátria, ele traiu as famílias brasileiras. Ele traiu o povo brasileiro. E isto não pode ter perdão. Mas nós vamos conviver com isso até as eleições, onde, se Deus quiser, Lula vai ganhar no primeiro turno. Então, querido e querida, eu quero te pedir de novo, dá o certinho, deixa um comentário com a cidade que você é, seu estado, e um comentário sobre este assunto que é importante. Compartilhe esse vídeo e convide mais pessoas a vir para o nosso canal, porque aqui é a hora da verdade. Me enrolei. Aqui é a voz da esquerda resistente. A verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo, meu amado, minha amada, esta bênção é para você, com a graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.